Convite à reflexão número 99. Tua contribuição. A cada dia uma nova oportunidade. Sou Mônica de Paula, do Grupo Espírita Joana de Ângeles de Santo André. Juntos, vamos refletir a respeito do tema proposto, Tua contribuição, do livro de Joana de Ângeles, Ilumina-te, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Bom, nesse capítulo, Joana nos leva à reflexão de como estamos percebendo as dificuldades do dia a dia e quais impactos essas dificuldades causam em cada um de nós. Entendamos que as dificuldades aumentam a cada ano em todos os segmentos da sociedade moderna, em todos, e com um propósito. Pois é, Joana de Ângeles nos convoca a refletir com carinho a respeito desse fato e desse propósito, constatando que, ao invés dos problemas diminuírem com o avanço da tecnologia, eles crescem numa velocidade inacreditável. E essa quantidade de dificuldades atualmente tem por trás um convite à reflexão e um convite ao equilíbrio. Isso mesmo, meus irmãos. Por trás dessas dificuldades que passamos cotidianamente, tem esse convite à reflexão e ao equilíbrio. Aí, muitos de nós vai dizer, peraí, não estou entendendo. Mal saio de um problema, vem outro, e você vai me dizer que Deus faz um convite me fazendo sofrer? Não, pera lá, vamos entender. A nossa pequenez e a nossa imaturidade espiritual ainda veda a didática do ensino celeste. Vejamos, o planeta está envolvido em distúrbios de toda a ordem e reúne multidões, milhares e milhares de pessoas sem moral, que sorvem as influências negativas, as influências doentias, as influências tóxicas. E essas influências transformam-se em queixas desnecessárias, em egoísmo cego, em falta de vontade. Quer ver alguns exemplos? Você acha que isso está longe de nós? Joana afirma que não. E que muitas vezes a nossa contribuição é vergonhosa e não condiz com os ensinamentos do Cristo. Observemos pessoas que trabalham por um belo ideal, com entusiasmo, com esforço, mas que de repente mudam o comportamento. Começam a reclamar de tudo, de todos, chegam a ficar até mesmo chatas e agressivas. Aí, vamos abrir um aspas aqui, ou melhor, um parênteses. Será que já fizemos isso? Outro exemplo. Núcleos assistenciais, núcleos sociais, núcleos religiosos que sofrem com o desencanto dos frequentadores com relação aos seus líderes, pois começam a enxergar os defeitos destes que estão na liderança. Ficam desiludidos porque endeusam estes líderes, aquele que transitoriamente está coordenando. Transitoriamente por quê? Porque, meus irmãos, hoje ele está nessa função. Amanhã poderá ser que sejamos nós. Então, por que nós vamos endeusar alguém? Repensemos. Ninguém é perfeito. Todos temos, sim, defeitos, qualidades, e devemos perceber que Deus também utiliza o meio que Ele tem. A pessoa que tem boa vontade, Deus vai utilizar. Mas ele está à frente de um núcleo religioso, de um núcleo assistencial, de um núcleo social. Ok, mas ele se colocou à vontade, ele se
propôs a estar ali à frente? Quem quer estar à frente? Reflitamos que é necessário revermos os nossos conceitos. Os discípulos de Jesus, eles eram homens repletos de defeitos e nem por isso Jesus descartou o auxílio de qualquer um. Jesus apenas dizia: podeis fazer o que faço e muito mais. Que significa dizer o quê? É como se Jesus falasse assim, acredite na sua potencialidade, você é capaz. Se eu sou o governador planetário, dou o exemplo de não reclamar e sim agradecer, então você é capaz de fazer isso. E a gente vai entender que aqui tem o ensinamento da lei de ação e reação. Então, se o governador planetário, ele dá o exemplo, mostrando que fazendo o bem, agradecendo, virá o bem. Então, vamos repensar a respeito disso. Vamos imaginar que Jesus continue falando assim, se eu que sou o governador planetário, dou o exemplo de ajudar no que for possível, e caso não seja possível, eu não julgo. De saber que quase ninguém vai me compreender, mas nem com as opiniões diversas, com as acusações caluniosas, deixarei de perder o ânimo e a boa vontade. De saber que a hipocrisia nunca vence a humildade e a sabedoria. Né? Vamos pensar a respeito disso, como se Jesus falasse conosco a respeito disso. Vamos pensar assim também. Se ele dissesse, com bom senso, eu respondi a todas as perguntas que me foram propositalmente formuladas para me derrubar. Fui preso, humilhado, carreguei um madeiro extremamente pesado, o qual fui crucificado, mas eu venci o mundo. Se nos ativermos a estas vivências do Cristo, porque estão todas no Evangelho, além da lei de ação e reação, nós vamos lembrar daquela lição em que ele fala: não observa o cisco lá no olho do outro, não, e sim a trave que tem no seu. Lembra de Jesus falando: meu reino não é deste mundo. Mesmo que sejas ofendido, não compreendido, até condenado pela lei dos homens, continue a contribuir com o que tiver de melhor no teu coração, pois Jesus venceu o mundo e precisa da nossa boa vontade. Precisamos compreender que Ele precisa de nós, mesmo sabendo que nós somos seres imperfeitos, que nós temos muito mais defeitos do que qualidades. A nossa contribuição, principalmente nesse momento de transição do planeta para um mundo de regeneração, é importante. E assim, conforme formos agindo no bem, nós também venceremos os nossos males. Sabe, meus irmãos, Joana nos diz que a grande noite moral que presenciamos hoje em dia foi anunciada por Jesus e confirmada por Kardec. E o que nos cabe é refletir a respeito da transitoriedade desse período difícil, ou seja, vai passar. Ele vai passar. Por mais que a gente ache que não. E enquanto não passa, busquemos a serenidade para encarar sem medo as adversidades com sabedoria. E com a certeza que logo esse momento ficará somente na memória, mas que seja uma memória boa de ser recordada. Peçamos a Deus, através de nossas preces diárias, a proteção contra nós mesmos, porque muitas vezes somos nossos maiores inimigos. Se buscarmos lá no Livro dos Médiuns, o capítulo 21, no final desse capítulo 21,
vamos entender que a lei da afinidade ou a lei de afinidade impera tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, que é importantíssimo nos conhecermos para compreender qual quilate da pureza do nosso coração. Se identificarmos que ainda a inveja, a raiva, o egoísmo e outros defeitos ainda estão em nós, que nos esforcemos a minimizar estes defeitos. Para quê? Para conseguirmos ser mais eficazes na seara do Cristo. Porque só assim nós seremos eficazes, combatendo. E também, dessa maneira, nós vamos atrair mais espíritos encarnados e espíritos desencarnados com elevação, espíritos de mais alta elevação e de boa vontade, porque não falávamos, né, da similaridade, né, de nos identificarmos com a energia, aí nós vamos atrair, porque nós vivemos neste mundo de ação e reação e de energias, campos energéticos. Se fizermos uma comparação com uma reforma na nossa casa, e imaginemos que essa reforma vai acontecer conosco dentro da casa, né, morando dentro dela, conseguiremos entender que às vezes a reforma ela é inadiável, às vezes a gente tem que fazer uma reforma, seja ela material, seja ela espiritual. Então, fazendo esse comparativo com uma reforma na nossa casa, conosco dentro dela, mesmo que nos cause um desconforto, uma insatisfação com os procedimentos, mesmo que demore mais do que o previsto, ainda assim, a gente sabe que deveria iniciar essa reforma, né? No fim dessa reforma, se fizermos como deve ser feito, sem burlar nenhuma regra da sociedade, sem gastar além do que deveríamos para não ficarmos com um problema futuro e assim por diante, né? Sentiremos alegria por ter conseguido e desfrutaremos de um ambiente mais harmonizado. E por isso nos trará, ou melhor, por isso não, me perdoem, e isso nos trará paz. Esse comparativo, né, do mundo material com a reforma espiritual, com esse comparativo nós vamos entender a máxima do sábio da antiguidade que os espíritos afirmam na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Ai, que frase belíssima, e não só bela, como de um profundo entendimento. A reflexão a respeito da nossa moral e a boa vontade em transformá-la é a chave, meus irmãos, é a chave para o reino de Deus, trabalhando com amor e sem cansaço. Porque aí sim nós vamos perceber que só o trabalho com amor vai nos energizar, vai nos trazer bem-estar. E o cansaço vai parecer que ele nem chega direito a nós, quando existir essa boa vontade. E se a gente for também estudar lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 29, nós vamos compreender que a reforma dessa sociedade doente moralmente que Joana de Ângeles fala, essa sociedade que está nessa noite, entre aspas, doentia, né? Deve começar com a reforma individual. Pois é, isso mesmo, com a reforma de cada um de nós. Só haverá a transformação de uma sociedade se os indivíduos que estão inseridos no meio iniciarem individualmente a transformação moral. Se esse processo
for levado a sério, o resultado será uma sociedade mais humana, mais organizada, mais estável. E essa informação, olha que interessante, ela está contida no livro dos médiuns. Nós a encontramos em outras partes da codificação, mas vale a pena que nos esforcemos um pouquinho e façamos a leitura desse capítulo lá no fim desse capítulo. Nesse capítulo, a gente vai aprender que só haverá a transformação da humanidade ou da sociedade quando cada um de nós começar a sua transformação individual. E não o contrário, como imaginávamos. Nós imaginávamos o contrário, né? Que a sociedade evoluiria primeiro e aí cada um de nós iria evoluindo gradativamente. Mas não. Entendamos que o esforço deve vir primeiramente de nós, para que nós possamos influenciar a sociedade ou pelo menos aqueles que estão à nossa volta, assim como Jesus o fez, né? Na verdade, não que ele tivesse tido um esforço, aliás, ele teve um trabalho gigante de demonstrar, de mostrar, de contribuir conosco. Agora, então, que percebemos a nossa contribuição, que a nossa contribuição para o mundo só virá e será eficaz, desejemos nos transformar. Ela só vai poder ser eficaz se nós desejarmos nos transformar. Joana diz, nesse mesmo capítulo, a tua hora é esta. Não foi ontem, não será amanhã, nem será amanhã. Hoje é o teu dia de renovação e de construção da futura harmonia. Kardec, pedagogicamente, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nos esclarece que ele optou por trabalhar a obra do Evangelho com o ensino moral do Cristo e não com os outros itens, para nos ofertar um caminho infalível para conquistar a tão desejada evolução. Aí a gente vai perceber que a moral, ela é tudo. É isso que vai nos auxiliar, seja encarnado ou desencarnado. Santo Agostinho também pedagogicamente nos ensina como podemos nos conhecer e nos transformarmos. Esse ensinamento nós vamos adquirir lá, na mesma pergunta, no complemento dessa mesma pergunta 919. Quando ele fala assim, fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer. Olha que interessante. E aí ele continua. Eu vou deixar uma brecha aqui, não vou ler tudo não, porque eu gostaria que vocês lessem o restante. Digamos assim, é uma leitura que nos auxilia demais nesse nosso processo de contribuição e de reflexão e de transformação. Joana encerra o capítulo 16 do livro Ilumina-te, orientando-nos a não nos autodefendermos, a parar com as autojustificativas que sempre damos e com as recriminações que fazemos aos outros. Que todos possam ter sentido no coração essas lições que Joana traz e que nós podemos também pegar no livro dos Espíritos, no Evangelho e colocá-las em prática, porque qualquer um de nós pode. Que Jesus os abençoe, os ilumine e que todos nós façamos a nossa transformação para gerar um mundo melhor. Que assim seja. Fiquem na paz.